Hoje eu vou te mostrar um hábito que eu uso no meu dia a dia para aprender idiomas. Foi assim que eu aprendi inglês, foi assim que eu aprendi e aprendo espanhol, é assim que eu estou aprendendo japonês também. E o nome desse hábito que eu particularmente uso é Learn and Use. E eu quero te mostrar esse hábito, falar um pouquinho mais sobre ele, porque simplesmente muita gente estuda e nunca coloca em uso de fato o que aprende. Então, o que acontece é que quando você aprende muito uma coisa e você não coloca em prática, você acaba esquecendo e esse é o maior problema. Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o hábito mais importante de quem aprende inglês e idiomas de uma forma efetiva. Então eu vou deixar o link aqui em cima se você quiser assistir também esse vídeo aí, mas eu vou deixar o link na descrição também caso você tenha interesse. E eu gosto de dizer que a fluência não vem de você saber inglês, vem de você usar e praticar o inglês de fato. Você saber o inglês, na teoria, é uma coisa linda, mas na prática você acaba tendo dificuldade de falar, dificuldade de entender e você não consegue se comunicar de uma forma efetiva e você nunca tem tranquilidade para se expressar no inglês da forma que você gostaria, da forma que deveria também. Então, se você gostou do tema desse vídeo, lá no final eu vou pedir para você se inscrever nesse canal e deixar um joinha, mas não precisa fazer isso agora. Eu só vou pedir efetivamente que você faça isso se você gostar desse conteúdo e se esse conteúdo te ajudar, beleza? E agora que você já sabe qual hábito é esse, a gente entra no primeiro passo dele, que é você escolher o que você consome em inglês. E o nome disso é input. Isso daqui vai ser extremamente importante você escolher a dedo o que você vai consumir, porque essa etapa é uma etapa muito importante de prática. E o input aqui é basicamente a informação que você coloca para dentro. Então você vê filme, você vê série, você vê vídeo no YouTube, vê vídeo em redes sociais, ler livros, ler jornais e qualquer coisa que você faça para praticar aí o seu input, informações que você vê, informações que você pratica no inglês, isso daqui é o input. Então você precisa escolher a dedo o material que você vai consumir justamente porque você precisa ter noção do nível que você tá. E eu tô te dando esse alerta aqui porque não faz sentido você escolher um nível de material muito acima do que você realmente tem de inglês. Eu falo em basicamente todos os meus vídeos aqui que você estudar inglês com filme ou série é uma coisa muito difícil de você fazer se você for nível iniciante. Isso porque filme e série tem um contexto muito complexo que às vezes fica difícil até para pessoas que têm nível intermediário ou até mesmo nível avançado, porque são expressões, são coisas muito do dia a dia que acabam deixando ali a mensagem um pouco mais pesada, ou um pouco muito de vocabulário, um pouco muito de expressões que só acontecem em filmes e séries. Então a minha principal recomendação para você que está no nível básico, para você que está indo para o intermediário, é você abrir o YouTube e consumir vídeo de YouTube. Vai ver vídeo aqui de Comprehensible Input, vai ver vídeo de pessoas que você gosta, vai ver vídeo do MrBeast, por exemplo, que ele cria bastante conteúdo de entretenimento mesmo para você acabar praticando aí. Então, escolhe um conteúdo que você consiga entender pelo menos 70%. Seja vídeo, seja livro, tá? Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu indico aí 5 livros para quem tá no iniciante indo pro intermediário. São leituras aí muito tranquilas de serem feitas, então vai lá dar uma olhadinha também, eu vou deixar linkado aqui em cima. E mais uma dica importante aqui sobre isso, sobre o material que você vai consumir é que você precisa escolher um tipo de material que você consumiria até mesmo em português, porque no seu idioma vai ser um conteúdo leve de você consumir, então você precisa transferir isso para o inglês também. Então vamos supor que você gosta de costura, não sei, veio na minha cabeça aqui. Você gosta de costura em português, você vê dicas de como costurar e coisas do tipo. Cara, passa isso para o inglês. Então você vai ver dicas de como costurar em inglês. Se você gosta de futebol, você consome futebol em português, começa a consumir futebol em inglês também. E isso daqui é uma dica, parece besta, mas é uma dica muito importante porque quando a gente passa a estudar um outro idioma, a gente acaba querendo consumir conteúdo demais sobre tudo, coisas que a gente não consome de fato no nosso dia a dia. Então o estudo acaba ficando pesado e aí você acaba desanimando no meio do processo porque você vai achar chato aprender inglês, vai achar chato a rotina de estudar inglês. Então você precisa colocar isso na sua prática diária de coisas que você gosta e coisas que você consumiria de fato. Uma dica extra aqui para você que gosta de ler. Eu gosto de recomendar aí também para você buscar resumos de livros. Então você pega, sei lá, Percy Jackson, que é um livro que eu gosto bastante, uma saga que eu gosto bastante. Então você pega os livros em inglês e antes de você ler, de fato, o livro em inglês, pesquisa sobre o resumo dele em inglês também. Pratica um pouquinho do resumo em inglês, entende um pouquinho sobre
a narrativa, sobre a história de uma forma geral, e aí depois você vai ler o livro de fato. E isso você pode fazer para qualquer livro que você for ler. Se você não gosta de ficção, pega um livro aí que você vai gostar de fato, do seu ritmo de leitura, dos seus gostos também de leitura, busca o resumo, depois que você leu o resumo, você gostou ali, aí você vai pro livro de fato, beleza? Então isso daqui é só uma dica extra para você que gosta de leitura aí. E o segundo passo desse hábito é você coletar vocabulário. E aqui é onde muita gente erra, porque muita gente vai estudar lista de palavras ou achar que tudo é importante na hora de aprender inglês, e aí vai anotando tudo ou querendo aprender todo tipo de vocabulário, quando na verdade esse vocabulário só aparece naquele contexto muito específico e não numa forma geral. Isso daqui é principalmente muito importante para você que ainda está no nível básico ou então indo para o intermediário. Cara, não saia anotando tudo, não acha que tudo é extremamente importante. E aqui eu te dou a dica da regra dos três. Então, o vocabulário aí que você está aprendendo, vocabulário ou expressão que eu quero dizer aqui, tá? Então, leva em consideração essa regra dos três. Primeiro, esse vocabulário ou essa expressão precisa aparecer várias vezes em vários contextos diferentes. Segundo, você precisa olhar e analisar de fato se é um vocabulário, uma expressão que você usaria no seu dia a dia. E o terceiro e o mais importante, inclusive, é que se faz parte do seu dia a dia. É um vocabulário, uma expressão que faz parte do seu dia a dia. Então, só recapitulando, é um vocabulário que aparece várias vezes, você sente que usaria, e ele também precisa fazer parte do seu contexto de vida. E ainda dentro dessa regra dos três aqui, eu vou te dar a dica mais importante sobre isso. Nunca aprenda a lista de palavras, nunca aprenda palavras soltas. Nunca entre aspas, tá? Coloca uma maior prioridade em você aprender uma expressão ou uma palavra dentro de um contexto, porque quando você tem contexto, você cria um sentimento em cima daquilo. Então, por exemplo, a palavra give, você pode colocar dentro de um contexto, por exemplo, give it a try, que é, por exemplo, dar uma chance ou dar uma oportunidade, coisa nesse sentido assim. Então você aqui está colocando dentro de uma expressão de fato. Então isso daqui vai ser muito importante. Não aprenda palavras soltas, busque sempre colocar dentro de contexto, dentro de expressões, beleza? E antes da gente ir para o terceiro passo, só deixa eu falar um pouquinho para você sobre o WhatsApp Speak. Para você que quer aprender inglês de fato, do básico até o avançado em 12 meses, eu vou deixar um link aqui na descrição que você vai conhecer aí o meu método. É um método de aulas particulares, então ele tem aí um planejamento de 12 meses certinho, onde você vai ter aula 1 a 1 com o professor, você vai ter aula em grupo e você vai ter grupo de conversação. Além também, isso daqui é um bônus muito interessante, que é uma lista das 625 palavras mais usadas do inglês. É uma lista, efetivamente, só que essa lista, ela tem a explicação da palavra e ela também coloca a palavra dentro de contextos dentro do livro. Então, assim que você se matricula para as aulas particulares, você também recebe esse livro aí. E esse livro, ele é extremamente importante porque ele faz aí você aprender as 625 palavras mais usadas, como eu falei, e essas 625 palavras é um vocabulário que você vai aprender para entender pelo menos 70% do idioma. Parece pouco, mas essas 625 palavras vai fazer assim o seu inglês sair da água para o vinho e você simplesmente não vai acreditar que só isso de vocabulário faz você realmente aprender. Então aqui tem um estudo em cima dessas palavras, tá? Que são palavras que são utilizadas em vários contextos diferentes, são palavras que são usadas em filmes, séries e por aí vai. Cara, literalmente vários contextos diferentes. Então você vai ler livros de uma forma muito mais tranquila, você vai ver notícias, você vai ver conteúdo de também uma forma mais tranquila. Então isso daqui vai acabar entrando na sua rotina de estudo também e dentro de 12 meses você vai sair do básico e vai até o avançado. Então o link vai estar aqui na descrição se você quiser saber mais informações aí sobre as aulas particulares, a SAP Speak. E agora você já escolheu o seu input, você já aprendeu o vocabulário e a gente parte para o terceiro passo, que é refletir e reutilizar. Então isso daqui significa basicamente que tudo que você aprendeu até o momento você vai colocar em prática. E esse é o passo mais importante desse vídeo, porque é simplesmente aqui que você sai do seu inglês básico e vai para o seu inglês avançado, que é colocar em prática de fato. Então, por exemplo, você aprendeu give it a try. Pega esse exemplo que você aprendeu e coloca dentro de um contexto. Vai criar um texto, escreve aí no seu caderno, no seu computador, no seu celular, ou então grava um vídeo colocando essa expressão em uso, ou então simplesmente vai para frente do espelho, falar em voz alta,
praticar efetivamente o que você aprendeu. Isso daqui é o passo, de novo, mais importante que você vai fazer para evoluir o seu inglês de uma vez por todas. E aqui você não precisa de curso, você não precisa de professor particular, você não precisa de nenhum aplicativo para você fazer essas coisas. E é muito importante dizer que isso daqui, por mais que você tenha curso, por mais que você tenha professor particular ou qualquer outra ferramenta possível, se você não fizer isso daqui, cara, você não vai aprender inglês nunca, tá? Por mais que você gaste rios de dinheiro, você não vai aprender inglês porque você precisa praticar. Isso daqui é o ponto mais importante de fato. E eu tô dando muita ênfase nisso daqui só para você entender o nível de importância. Então vamos supor que você aprendeu uma outra expressão também. I've been thinking about. Então você pega essa expressão e coloca dentro de um contexto também. I've been thinking about changing my career. Então você colocou em prática de fato. Eu vou colocar aqui na tela o texto, tá, do que eu tô falando, só para ficar mais claro para você. Se você quiser saber da tradução, eu não vou falar tradução. Se você quiser saber da tradução, eu vou pedir para você dar uma pesquisadinha e depois você volta aqui nesse vídeo e comenta aqui, beleza? E a gente cria um momento de prática dentro do vídeo também, ok? Então só um recado rápido. Se você não usa, você esquece. Mas se você usa, isso se torna automático para você. Então é onde você constrói a sua fluência no inglês. Bom, e esses hábitos aqui parecem ser muito simples porque eles realmente são. E são coisas do seu dia a dia. Cara, 30 minutos do seu dia você faz todas essas coisas e dentro de um ano e meio, você vai ver que você tá falando tranquilamente, que você realmente alcançou aí o seu nível avançado, você consegue se virar, você consegue viajar, você consegue trabalhar, você consegue consumir o seu conteúdo de uma forma muito tranquila e simplesmente estudando aí esses 30 minutinhos por dia, aplicando essas coisas que eu trouxe nesse vídeo aqui. Bom, se esse vídeo te ajudou, se esse conteúdo foi realmente bom e abriu a sua mente um pouquinho mais sobre você aprender inglês, considere aí se inscrever no canal, deixar um joinha nesse vídeo porque me ajuda bastante a chegar a mais pessoas aqui. E se você ficar com dúvida de alguma coisa sobre esse tema do vídeo, ou então sobre o WhatsApp Speak, pode também deixar um comentário aqui, que aí eu vou te respondendo e tirando todas essas dúvidas para você aprender inglês e continuar nesse processo aí, beleza? Então é isso e eu te vejo na próxima.